Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, seja na Rádio Vibe Mundial, seja no nosso Instagram, o Café com Sexologia, seja depois também no YouTube do Impassex e também da Rádio Vibe Mundial, porque nós vamos conversar sobre o quê? Saúde mental, sexualidade e relacionamento de casais. Tenho aqui do meu lado nossa colega, professora do nosso curso de especialização em sexologia aplicada, a professora Vera Vacari. Vera, obrigado de novo por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Aliás, assista um episódio que ela fala aqui sobre sexualidade e pessoas com mais idades. Com velhos e velhas. Ela está falando da gente mesmo, mas tudo bem. Mas, Vera, obrigado, porque eu sempre gosto de te ouvir e hoje nós estamos aqui para mediar, para conversar com uma outra colega nossa, Roseli Freitas. Roseli, obrigado por estar vindo aqui e vindo para conversar de coisas importantes. Eu que agradeço o convite, espero colaborar, né, com os Vai colaborar, sim, claro. conhecimentos aí. Super atual. Sobre o que ela vai falar mesmo, Vera? Puxa vida, eu ouvi olha. dizer que é sobre sexualidade e internet. Internet? Mas o que as pessoas fazem com internet? Eu acho que elas fazem Tá muito bom. mais coisa do que às vezes a gente pensa. Então, Roseli, que tal você começar a contar? O que é esse negócio, sexualidade e internet? Qual é a perspectiva? O que você estudou a respeito? Porque ela está aqui porque ela estudou a respeito. Sim, eu venho trazer um pouquinho sobre a sexualidade, principalmente nos adolescentes, que foi o meu foco, né? Há uns tempos eu tenho vindo observando como os adolescentes têm muitas dificuldades para entender sobre sexualidade e sobre sexo em si. O que você quer dizer com dificuldade de entender sobre sexo e sexualidade? Entender? Eu sou psicóloga clínica, Ok. então já há muitos anos que eu venho atendendo. O meu público-alvo é adolescentes, adultos e casais. Então eu vejo sempre que trabalhando no adolescente, você pode ter um adulto mais bem resolvido e casais mais resolvidos, parcerias mais resolvidas em relação a sexo. E eu vejo bastante dificuldade nesse assunto dentro da clínica. Então, por isso que eu busquei estudar um pouco sobre. E por que internet? Porque, afinal de contas, né? Internet, porque é o que tem hoje no momento, é onde os adolescentes têm buscado com mais frequência por ter dificuldades em casa, no ambiente escolar. Então, a gente vê que os cuidadores, familiares, professores ainda têm um grande tabu nesse assunto, que é um assunto primordial para a vida do ser humano. Eu estou entendendo que aquilo que há 40 anos, por exemplo, um adolescente ia perguntar para o colega de mesma idade coisas sobre sexo, hoje ele procura na internet. Hoje ele busca na internet. E aí eu estudei o quê? Busquei entender qual a rede mais acessada por esses adolescentes. E na minha pesquisa atual, eu consegui perceber que Instagram, alguns streams que eles buscam bastante, principalmente Netflix, enfim, entre outros, né? Mas, assim, o meu foco maior foi entender que o Instagram é o boom do momento entre os adolescentes. E aí, o que tem ali de negativo e positivo? Então, assim, eles buscam no Instagram porque eles têm mais, como que eu vou dizer, facilidade de acessar a internet de uma forma neutra. Então, assim, eles podem ter acesso sem se identificar. Então, isso ajuda bastante, porque às vezes eles não querem ser vistos, né? Porque idade, enfim. E aí eles buscam bastante o Instagram, porque eles têm, assim, essa questão de um acesso mais viável. Hoje, qualquer um tem um celular, qualquer um tem um acesso às redes. E aí eu percebi que os jovens buscam mais
o Instagram, e não mais como outros antigos, né? O tal Facebook, outras coisas. Então, hoje é um boom mais... E eles vão encontrar no Instagram coisas sobre sexualidade com facilidade? Sim, no Instagram, em outros lugares, na internet como um todo. Então, assim, muitas vezes, conteúdos não tão científicos, né? Como a questão da pornografia. Então, esse acesso, ele precisa e deve ser orientado, vistoriado, principalmente pelos pais, cuidadores. A responsabilidade é dos pais de toda forma. Então, assim, a adolescência é uma idade crítica, é onde os adolescentes estão, assim, cada vez mais buscando sua liberdade, seus questionamentos vão cada vez mais aflorando, porque está saindo da infância e para a adolescência. Então, eles já acham que eles sabem muito, né? Somos adultos. E aí, às vezes, esse conhecimento vem de uma forma muito inadequada, o que vai ter preconceituosa e que vai refletir lá na idade adulta, né? Nas relações, né? Como um todo. E essa é uma idade importante para a gente aprender coisas. Na verdade, o que nós chamamos de adolescência é um momento socialmente montado para que a gente aprenda a ser adulto. Então, já adicionamos tudo o que a gente tinha que saber e agora a gente vai enfrentar o mundo dizendo que eu sei tudo. Sim, sim. Mas, Vera, a Roseli está contando que, assim, nós temos um problema aí. Esse problema é que nós não temos um mecanismo social de educação para a sexualidade que seja baseado em ciência, baseado em conceitos éticos, de organização social, de consideração do outro. E interessante. E que seja interessante. Esse é o problema. Criadores de conteúdo. Vamos ter que pensar. Vamos mexer nisso. Nós estamos tentando fazer isso aqui. Sim, claro. Olha, mas então você foi estudar sexualidade e internet em adolescentes porque esse é um nicho que você também atende no consultório e você vê a importância nos adultos e casais. Sim, e aí eu pude perceber que temos sim, a internet tem ajudado como para que as pessoas tenham conhecimento. Então, a busca de educação IAD, muito importante. Então, é importante para quem? Para os pais, mais uma vez, cuidadores, os nossos professores. Então, o acesso está mais fácil e aí essa busca, esse conhecimento tem que vir de uma forma mais científica. E aí, o que eu percebi? Os nossos educadores também têm dificuldade em falar nesse assunto. Então, assim, só que eu vejo que a internet ela tem colaborado positivamente, né, cada dia mais, para que as pessoas busquem esse conhecimento de uma forma mais acessível. Então, assim, achei bem bacana. Por exemplo, na minha pesquisa, eu pude perceber que os adolescentes acessam muito a Netflix, uma série que eu acho bem interessante, Sex Education. Contribui muito. Eu achei assim... Eu assisti até a terceira temporada. Tem a quarta ainda para ver, mas é muito legal. Quer dizer, que existem conteúdos que são positivos, baseados em ciência, com uma boa exposição, sem serem... Inclusive, a mãe do principal lá, do indivíduo principal, é sexóloga. E aí fala um pouquinho de psicologia e de ter em casa uma mãe psicóloga e sexóloga. Que eu acho que contribui tanto positivamente como negativamente no ponto de vista, né? Assim, a gente pode... Eu acho que mais positivamente. Eu vou puxar a sardinha para mim. Espero que seja. Então, assim, eu pude perceber como é importante, sim. Então, a gente não pode tacar pedra nas mídias, a gente precisa... Nós dependemos das mídias. Sim, a gente precisa cada vez mais ter orientação desses pais, para que esse acesso seja monitorado. Vera, a gente tem que valorizar o que ela está contando aí e dizer para todo mundo... Conduza os seus filhos a procurarem os nichos, as fontes de informação de maneira mais adequada. E estejam presentes na pesquisa deles. Porque, afinal de contas, não é para monitorar simplesmente. Porque eu sinto que se pai e mãe estiverem presentes, eles estão dando apoio para os filhos procurarem, saberem e assimilarem a informação
assimilar informação não é repetir informação, viu, gente? Não é fazer prova de escola. Sim, sim. Olha, na clínica, eu recebi há pouco tempo, agora achei bem interessante, uma mãe que me procurou para que eu fizesse atendimento de um filho, principalmente para falar desses assuntos. Porque ela falou assim, alguns assuntos eu não estou preparada e eu gostaria muito que você pudesse contribuir com isso, como psicólogo. É interessante que a pessoa Conversou reconhece com o e filho. vai atrás, né? Porque a questão, uma das questões que fica para mim é o adulto, ele reconhece aquilo que ele não sabe para poder conversar, ou ele vai simplesmente fazer da conversa sobre sexualidade uma conversa sobre regras. É verdade. É assim, 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 Vera. assim. Muito bom, Vera, porque É. muitas vezes, então, o adulto, o pai, a mãe, ao não saberem e terem medo de terem perguntas complicadas, eles começam a ditar regras para, assim, tipo... Sim, não, Cai você fora. não Sim. pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... É verdade, Vera. Olha. Mas, Vera, assim, você em contato com a Roseli, assim, discutindo, vendo esse estudo sendo feito, porque a Vera foi orientando, foi cuidando desses estudos. Você percebeu alguma coisa que nós deveríamos estar observando, até perguntando para a Roseli aqui, ou seja, o que mais que a gente tem que falar? Eu acho que o principal é isso, né? A responsabilidade do adulto com relação à infância e adolescência e como isso a Roseli bate muito nessa tecla, né? De sim. como o adulto é responsável, o adulto tem que estar presente, a importância da gente não demonizar a mídia. Porque Sim. se o adolescente está lá procurando, é porque ele tem um interesse. Sim. E se Agora, ele está procurando se a em gente casa, não está dando não está resposta. dando. E se a gente não orienta a atividade dele de busca, ele vai encontrar a pornografia, que é o que mais tem. E Verdade. tanto tem, Oswaldo, eu vivo recebendo mensagem em inglês, Em inglês. que alguém que diz que tem uma, como é que se diz? Vem pelo UOL, que diz que tem um dispositivo no meu computador que a pessoa controla e que vê todos os meus acessos à pornografia e para não me dedurarem, eles querem receber em Bitcoin. E aí eu falo, gente, será que tem alguém? Sim, mas não é uma só. Só esse ano deve ter visto umas 4 ou 5. Aí eu falo, será que tem alguém que cai nessa? Então, E acho que tem. Quer dizer, o adulto também está buscando em algum lugar algo sei lá, que seja de interesse para ele e que pode ser que ele não veja que aquilo pode ser danoso para o adolescente. Sim, com É certeza. verdade, porque você está contando que, então, existem pessoas com vários esquemas de contato que, no final das contas, por exemplo, você falou de e-mail, mas a gente carrega um monte de formas de comunicação nossa. aqui, gente. Nossa. É complicado, porque você falou, Roseli, do Instagram. O Instagram também tem formas de eu perguntar, conversar diretamente. Sim, as pessoas usam como meio de comunicação, troca, de sim. troca de mensagens É normais. verdade. E aí, esses adolescentes também correm riscos de relacionamentos inadequados. Então, a gente precisa também pensar nessa questão. Por exemplo, o que eu vejo na clínica? As pessoas hoje não se relacionam olho no olho. Os adolescentes não saem para um barzinho, não saem para um cinema, não saem para um lugar para se encontrar e se relacionar. Ele se relaciona pelas redes sociais. São outras formas de relacionamento. Eu acho que Outras formas. A gente não sabe o que significa e isso. nós temos que orientá-los como acessar essas plataformas também, como essas redes sociais. Porque mudou, nós estamos numa nova época da sociedade. Claro. Então, eu não posso chegar para o meu cliente e falar, não, você tem que ir para um barzinho, porque se você se relacionar em outras plataformas, está totalmente errado. Não está. Então, qual a melhor forma de acessar essas coisas? Eu estou falando desde lá, da adolescência até a idade adulta. Orientar. Então, assim, orientar tudo. Como serão esses encontros, como você perceber se o encontro não é furado ou não,
que você tem que ver para poder marcar em lugares públicos e o que observar na fala dessas pessoas. Então, desde a adolescência, eu tenho um adolescente, cliente que está comigo da adolescência, tá? 16 anos, e hoje já fez faculdade, universidade, já está no mestrado. E sente a necessidade de fazer a terapia, porque não só, vou fazer terapia porque eu tenho um problema X. Não, porque no dia a dia, uma vez por semana, 50 minutos, é o lugar que esse adolescente vai buscar orientação. Então, por isso, a minha necessidade de ir fazer o curso de vocês no IPASEX, que foi maravilhoso, porque para que eu aprenda mais. E o que eu entendo? Preciso aprender mais. Porque é o meu papel como profissional estar dando informações adequadas. Então, quando eu não sei, eu falo, olha, vou pesquisar e voltamos a falar no assunto depois. E não tem fim, né, o conhecimento. Toda hora está tendo coisa nova. Quando eu era adolescente, não existiam redes sociais. Sim, né? sim, E hoje existem. Então, a gente tem que acompanhar isso. Quando a gente era adolescente, não tinha e-mail. Não tinha e-mail, é verdade. Não tinha celular. Não tinha celular, gente. Na minha época também não tinha. Inclusive, outro dia eu estava vendo um pouquinho da série, uma parte lá, e aí... O Sex Education. Aí o meu marido estava vendo, aí meu marido... Nossa, eu falei, nossa, se a gente tivesse uma série dessa na nossa época... Que nos ensinasse. É que, assim, é mais fácil encontrar essas séries hoje, embora outros mecanismos também já existissem. Veja, existiam livros fabulosos, organizados. Sim. Eu não desmereço o que eu tive. Eu também tô não. pensando aqui. Não, eu também. Eu tive uma educação sexual legal. Exatamente, há 58 anos, eu lembro de um professor de guardapó, pendurado ali o desenho do sistema reprodutor. Sim. E ele com um ponteiro explicando, e foi aquilo que eu levei durante anos de conhecimento. E foi um conhecimento que eu tive que, a partir dele, eu fui buscando. Eu também. De uma forma... Existiram outras formas que foram válidas. Sim, foi válido. É o que eu tive. E eu valorizo aquela informação que eu tive. Que foi a informação que eu tive sobre menstruação. Porque em casa me disseram, vai vir todo mês. Tipo, legal. Então, né? E eles explicando e tudo. Então, eu valorizo isso também. Claro que se eu tivesse o que os... seria mais... Né? O de hoje seria... acho que talvez teria sido melhor. Não sei. Mas também. O que entra é essa. Como é que a gente orienta o adolescente? Como está a nossa sociedade agora? Então, sim. Agora... os meios sociais, os meios... Essas redes digitais, elas têm uma importância grande, porque elas facilitam muito mais o acesso. Mas eu acho que vocês duas estavam insistindo desde o início. Se os pais não tiverem uma preocupação, não é vigiar, gente, é estar presente. Eu gostei muito do seu sentido aí. O poder conversar, porque se não tem uma conversa, se não se estabelece uma conversa, que eu possa chegar para minha mãe e perguntar, né? Ou eu possa chegar e falar, olha, eu conheci alguém aqui, está trocando mensagem comigo e me convidou para encontrá-lo às 10 da noite lá na não sei aonde, né? Bom... Se eu não tenho alguém para conversar e tal, eu posso entrar em grandes roubadas. Tudo bem, os encontros em geral são em shopping e tal, mas mesmo assim, perigoso. Já vi situações de perigo muito grande. Mas eu acho não, né? Assim, eu acho é uma grande exceção a gente ter pais que tenham essa flexibilidade. Eu também tive. Então, assim, na minha 4ª série do ensino fundamental, eu tive uma professora também maravilhosa que deu início a tudo de orientação. Quando passou um tempo, vieram conversar comigo em casa, minha mãe, minha tia, e eu já sabia bastante coisa. Então, assim, eu já tinha lá meu absorvente guardado na gaveta para esperar a primeira menstruação. E a partir daí, dessa professora, eu aprendi muito lendo coisas boas. Eu lembro que tinha um fascículo da editora Abril, que você comprava fascículo e montava o livro. Então, assim, isso foi bem importante na minha adolescência. E eu
tinha outros livros. Então, assim, minha mãe via que eu falava, não, legal, comprei um livro, eu tô lendo. Então, sempre tive interesse de saber mais cientificamente e também com os colegas. A gente tinha troca com os amigos e com os colegas, por que não? Porque também é importante. Porque aí eu comparava, né, a ciência com o que cada um vivia ali. E é bem legal. Então, assim, o adolescente precisa botar para fora, buscar ajuda com os pais, não ter vergonha de perguntar. Se os pais ficarem com vergonha, eles que se resolvam. Os pais têm obrigação de se informar para poder orientar seus filhos. E Não filhas. só os pais, né? Os professores Ah, também. claro, Porque, a escola. porque muitas vezes os professores na escola também evitam falar de alguma coisa sexual porque não vão saber responder se algum aluno perguntar. E as famílias têm uma coisa que é o discurso de que se você dá alguma coisa sobre sexualidade na escola, você está ensinando. E é uma coisa tão ridícula como se eles não aprendessem erradamente em outros espaços. E quando você fala algo que seja de cunho científico, aí você está ensinando. Aí isso é proibido. Quer dizer que, então, o que nós estamos falando aqui não é ensinar a fazer sexo, Não, mas questões da nunca. sexualidade, de Como um relacionamentos todo. humanos, inclusive como que nós vamos nos comunicar para dizer sim e não. Como é que nós expressamos o que gostamos e o que não gostamos, o que nós queremos e o que nós não queremos. Tudo faz... Ensinar que o não é não. É, Ensinar que a gente precisa respeitar nosso corpo. Sim. E decidir quando esse corpo vai ter aí um contato. Então, tudo isso é muito importante. A gente... o diálogo, eu acho que é primordial. Tanto em todos os âmbitos, né? Escola, família, olha só... sociedade... Psicólogos precisam Claro, se... nossa. Sim, Profissionais nossa, de saúde em geral. Profissionais de E tem saúde. muitos psicólogos que morrem de Tabu medo de de perguntar falar. para paciente, para cliente, assim, se alguma coisa sobre sexo. E se a gente não perguntar, o paciente vai pensar que a gente não... Quem não vai pode, Não perguntar? pode, é proibido. Não pode falar Quer dizer, Sexo é uma disso. coisa linda. O sexo, agora eu estou falando sexo como um todo. O ato e a sexualidade, A sexualidade. é muito natural, é uma coisa linda, é uma coisa que a gente precisa viver de uma forma naturalizada. Faz parte Olha, do ser humano. Eu gostei muito de estar conversando com você, Roseli, porque assim, eu estava aqui pensando, juntando todas essas informações. Vera, você lembrou de coisas que a gente pôde ter contato, de coisas de educação sexual na nossa infância. Às vezes nós esquecemos que também tivemos, mas também esquecemos de que teríamos como procurar mais se tivéssemos sido orientados a procurar. Então, eu quero agradecer a sua presença hoje. Puxa, vamos esperar que essa conversa nossa faça com que alguns pais aí que estejam ouvindo pensem na sua responsabilidade. Você tem que saber também. Pode perguntar, a gente responde. Né, Vera? Claro, estamos aqui abertos. E obrigado por ter vindo, Vera, Obrigada pelo para convite. ajudar a Eu te mediar essas coisas. agradeço, a minha Você. querida orientadora, maravilhosa. Obrigada. Oswaldo, maravilhoso. E Eu eu que quero agradeço. agradecer e deixar um Ai, não acredito, gente. Olha aqui o meu certificado do curso de sexologia. Esse é um certificado da sua participação Da participação. no programa. É do Muito Café com obrigado. Sexologia. Desculpa, olha aqui. Exatamente, O outro gente. eu vou receber lá no congresso. Convidamos vocês para o congresso. Isso, o Congresso Internacional Multidisciplinar de Sexualidades. Vera vai ser onde mesmo? Em São Paulo. No Alex Hotel, ali na Liberdade. De que dia mesmo? Dias 8, 9 e 10 de maio. Gente, venha Ele participar. pergunta, ele responde, tá certo. Lá É isso aqui, estaremos. isso aqui é ao vivo, gente. É isso aí. Nós queremos também então deixar esse convite para vocês. Que esse evento, esse congresso é uma coisa importante que nós acreditamos, nós do IMPASEX, do Instituto Paulista de Sexualidade, acreditamos que é necessário levar a conversa para outros profissionais e haver uma troca entre profissionais. Por isso que nós estamos fazendo esse congresso, já é a 5ª edição, então não é uma coisa nova e a gente está sempre procurando contribuir. A Vera vai participar, vai estar lá falando, ajudando, participando da organização. Sim. A Vera sempre está. A Vera é maravilhosa, sempre. Obrigada. Obrigado, então, gente. Eu que agradeço. Assistam sempre, domingos à noite, às 8h30 da noite, todo domingo, aqui na Rádio Vibe Mundial. Ao vivo? Sim, também ao vivo pelo
Café com Sexologia, no Instagram. Depois vocês também vão poder ver no YouTube do Impassex, vocês podem olhar também no YouTube da Rádio Vibe Mundial. Vamos lá. Querem perguntar alguma coisa? Deixem informações, perguntas, sugestões. Coloquem lá. A gente vai trazendo para vocês ao longo do tempo, ao longo das semanas. Até mais, gente.